Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Rô, aqui do canal Ades Roquides Crochê. E no vídeo de hoje estaremos confeccionando esta linda peça que faz parte aqui da nossa hashtag Crochê Kids. Em todos os meus vídeos, sempre trago para vocês dicas com o nosso famoso pulo do gato para que você possa estar fazendo um trabalho com início e término de carreira perfeitos e também a contagem de pontos para que você possa estar confeccionando a sua peça sem dificuldades e aprimorando cada vez mais o seu crochê. Trago também dicas para que você possa estar confeccionando a sua peça nos mais variados tamanhos, além de recomendar fios de qualidade, pois são fios hipoalergênicos, tanto os fios para bebês quanto também os fios 100% algodão. Esses materiais são respiráveis, macios e seguros para peles sensíveis, prevenindo alergias, irritações e assaduras. Esses tipos de fios absorvem o suor e mantêm o bebê confortável. E se você gosta aqui dos meus conteúdos, por gentileza, deixe seu like, comente e compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam estar conhecendo os meus trabalhos. E os materiais que estaremos utilizando para fazer a nossa peça serão: vou trabalhar aqui com o meu fio algodão doce da Círculo, que possui um Tex 285. Escolhi a cor 3635, que é este vermelho. Para trabalhar com este fio, estaremos utilizando a nossa agulha 3,5 e também uma agulha para o nosso famoso pulo do gato para o início do nosso trabalho de numeração 3,5 milímetros. Sempre recomendo uma agulha de numeração maior para o início do trabalho, para que a nossa peça fique perfeita. Vamos precisar da nossa tesoura, botões. Eu gosto desses botõezinhos retos para não machucar o nosso bebê. Vamos estar precisando da nossa etiqueta para estarmos valorizando cada vez mais o nosso trabalho e, é claro, já fazendo a nossa propaganda. Vamos precisar de marcadores. Caso você não tenha, você pode estar utilizando fiozinhos de outra cor. Uma agulha de tapeceiro e uma agulha de numeração menor para a aplicação dos botões. Gosto também de utilizar uma colinha de silicone para um arremate perfeito. Vamos dar início à nossa videoaula. Para isso, estaremos utilizando a nossa agulha de numeração maior, que no nosso caso aqui é a agulha 3,5 milímetros, que este já é o nosso pulo do gato, para que a gente possa estar fazendo um trabalho bem aprimorado. Vamos estar fazendo o nosso nó corrediço e agora estaremos trabalhando um total de 85 correntinhas para este tamanho. Vou aproveitar para deixar aqui ao lado a tabela para os demais tamanhos. Trabalhadas as nossas 85 correntinhas para o tamanho que estamos confeccionando, vamos agora já fazer a nossa troca de agulha com a nossa agulha de numeração menor, que no nosso caso é a nossa agulha de 3 milímetros. Vamos dar a laçada na agulha, contar 3 correntinhas, sem ser esta alcinha da agulha. Vamos contar 3 correntinhas, na nossa quarta correntinha, vamos trabalhar um ponto alto. E vamos seguir trabalhando pontos altos em cada correntinha da base, até ficarmos com um total de 13 pontos altos, já contando com este ponto alto inicial. Trabalhados os nossos 13 pontos altos, vamos trabalhar 2 correntinhas laçada na agulha e no pontinho à frente, sem pular nenhum ponto, vamos seguir trabalhando pontos altos até ficarmos com um total de 17 pontos altos. Trabalhados os nossos 17 pontos altos, vamos trabalhar 2 correntinhas laçada na agulha e na nossa correntinha à frente,
Percebam que nós não estamos pulando nenhuma correntinha. Vamos seguir trabalhando pontos altos até ficarmos com um total de 23 pontos altos. Trabalhados os 23 pontos altos, vamos trabalhar 2 correntinhas, dar a laçada na agulha e no pontinho da frente, sem pular nenhum ponto, vamos seguir trabalhando pontos altos até ficarmos com um total de 17 pontos altos. Trabalhados os nossos 17 pontos altos, vamos trabalhar 2 correntinhas, laçada na agulha e trabalhar agora um ponto alto para cada correntinha restante, até ficarmos com um total de 13 pontos altos. Trabalhamos então para este tamanho, 13 pontos altos, 2 correntinhas, 17 pontos altos, 2 correntinhas, 23 pontos altos, 2 correntinhas, 17 pontos altos, 2 correntinhas, 13 pontos altos. Vou aproveitar também para deixar a tabela com as quantidades de pontos para os demais tamanhos. Vamos então dar continuidade, virando o nosso trabalho. E aqui, ó, sempre no primeiro ponto alto, nós vamos iniciar desta maneira: introduzir a agulha, pescar o fio, ficar com 2 alcinhas, trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, que fará a vez do nosso primeiro ponto alto. Todo início de carreira estaremos fazendo desta maneira: laçada na agulha, próximo ponto, um ponto alto, laçada na agulha, próximo ponto, um ponto alto. Estaremos sempre iniciando com 3 pontos altos para formarmos a nossa bordinha deste lado. E sempre vamos finalizar com 3 pontos altos para formarmos a bordinha do outro lado. E iremos trabalhar nessa dinâmica tanto para esta quantidade de pontos, como para a quantidade de pontos que eu deixei para vocês na tabela para os demais tamanhos, ok? O importante é seguirmos esta dinâmica. Vamos agora fazer 2 correntinhas de separação, dar a laçada na agulha e aqui estaremos pulando 3 pontos da base e no quarto ponto vamos trabalhar um ponto alto, 2 correntinhas, voltar no mesmo pontinho e trabalhar um ponto alto, formando aqui o nosso pontinho V. Vamos agora trabalhar 2 correntinhas, pular 2 pontinhos da base, no terceiro pontinho, prender com um ponto baixo. Novamente, vamos trabalhar 2 correntinhas e aqui, ó, neste último pontinho alto, antes do espacinho, vamos prender com um ponto baixo. Ficando assim. Vamos trabalhar 2 correntinhas, dar a laçada na agulha, entrar no espacinho, trabalhar o nosso ponto V de um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, vamos entrar aqui neste pontinho alto e prender com um ponto baixo. Então, ó, vai ficando assim o nosso trabalho. Para este tamanho, nós vamos ficar apenas com um ponto V deste lado, ok? Prendemos as correntinhas com pontos baixos e aqui no centro do trabalho vai ficando assim. Vamos dar continuidade, trabalhando 2 correntinhas, vamos pular 2 da base, no terceiro, prender com um ponto baixo. 2 correntinhas, vamos dar a laçada na agulha, pular 2 da base, no terceiro, trabalhar um pontinho V, o nosso pontinho V. Trabalhado o nosso ponto V, vamos pular 2 da base, prender com um ponto baixo. 2 correntinhas, pula 2 da base e trabalha o nosso pontinho V. Lembrando que o nosso pontinho V é um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo pontinho. Vamos trabalhar 2 correntinhas e aqui, ó, sempre antes do espacinho, prender com um ponto baixo. 2 correntinhas, laçada na agulha e no nosso espacinho, vamos trabalhar
o ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, formando o nosso pontinho V. Duas correntinhas e sempre aqui no primeiro pontinho, prender com um ponto baixo. Então, ó, vai ficando assim. Seguir essa dinâmica de duas correntinhas, pulando dois da base, prendendo com ponto baixo, duas correntinhas, laçada na agulha, pula dois da base, trabalha o nosso ponto V. Trabalhado o ponto V, duas correntinhas, pula dois da base, prende com ponto baixo. Duas correntinhas, laçada na agulha, pula dois pontos e trabalha o ponto V. Novamente, duas correntinhas, pula dois, prende com ponto baixo. Duas correntinhas, laçada na agulha, pula dois, trabalha o nosso pontinho V. Duas correntinhas, aqui no nosso pontinho antes do espacinho, prender com um ponto baixo. Duas correntinhas e dentro do intervalinho, trabalhar o nosso pontinho V. Duas correntinhas no nosso pontinho alto, prender com ponto baixo. Duas correntinhas, pular dois da base, prender com ponto baixo. Duas correntinhas, pula dois e faz o pontinho V. Trabalhado o nosso pontinho V, duas correntinhas, pula dois da base, prende com ponto baixo. Duas correntinhas, pula dois da base e trabalha o nosso pontinho V. Duas correntinhas, sempre prender aqui no pontinho antes do intervalinho com ponto baixo. Duas correntinhas, trabalhar o nosso pontinho V dentro do intervalinho, duas correntinhas no nosso pontinho alto, prender com ponto baixo. Duas correntinhas, laçada na agulha, agora nós vamos estar pulando três da base e trabalhar o nosso ponto V, exatamente como fizemos no início do trabalho. Duas correntinhas, laçada na agulha, e agora vamos trabalhar os nossos três pontos altos para formarmos a bordinha da outra lateral. Lembrando que o nosso último ponto alto, sempre vamos trabalhar pegando bem na cabecinha do último ponto alto da carreira anterior. Então, ó, o nosso trabalho, ele vai ficando assim. E para este tamanho, ficamos aqui para a parte da frente com um ponto V. Aqui vai ser a parte da divisão da manga. Para as mangas, ficamos com dois pontos Vs. E aqui para a parte das costas, ficamos com três pontos Vs. Para a outra manga, dois pontos Vs. E para a parte da frente, um ponto V, ok? Então, para a quantidade de correntinhas do tamanho que estamos confeccionando. É claro que os outros tamanhos vai sempre estar aumentando pontos Vs, tanto na parte da frente, quanto nas mangas, quanto nas costas, a manga da outra lateral e a frente, ok? Então, eu vou até deixar aqui, ó, para você printar, para não ter dúvida quanto às quantidades. Um na frente, dois na manga, três nas costas, dois na outra manga e um na frente. Vamos, então, dar continuidade, sempre iniciando com o nosso ponto baixo, uma correntinha, para fazer a vez do nosso primeiro ponto alto, pois, como eu sempre trago para vocês, dicas com o nosso famoso pulo do gato, para nós estarmos iniciando a carreira perfeita, sem ficar subindo correntinhas, pois deixam cicatrizes e o ponto não fica bem feitinho. Laçada na agulha e seguir trabalhando os nossos dois pontos altos, um para cada ponto da carreira anterior, para ficarmos sempre com os nossos três pontinhos da bordinha. Trabalhados os nossos três pontos altos, nós sempre vamos estar iniciando com uma correntinha e finalizando com uma correntinha antes dos três pontos altos, ok? Então,
para iniciar, vamos fazer uma correntinha. E agora, aqui dentro do nosso ponto V, nós vamos trabalhar o ponto alto pela metade, pegando apenas 2 alcinhas. Laçada na agulha, vamos voltar e fazer outro ponto alto pela metade, pegando apenas 2 alcinhas. Ficando com as 3 alcinhas, ó, nós vamos tirar tudo de uma vez, trabalhar 2 correntinhas, voltar no ponto e repetir este motivo, ó. Tira 2, laçada na agulha, volta, tira novamente 2, ficando 3 alcinhas, tira tudo de uma vez. 2 correntinhas, vamos fazer mais uma vez, ó. Tira apenas 2 laçadinhas, volta, tira 2. Quando ficarmos com as 3 laçadinhas, vamos tirar tudo de uma vez, ó. Vai ficando assim. Vamos agora trabalhar 2 correntinhas, pois só depois do bloquinho e antes do bloquinho que nós estamos colocando uma correntinha. Entre um motivo e outro, vamos trabalhar com 2 correntinhas. Vamos dar a laçada na agulha e aqui, ó, no nosso pontinho V, tá? Desconsidere esses 2 espacinhos, é no pontinho V que nós vamos trabalhar, tirando 2, volta, tira 2, ficando com as 3, tira tudo de uma vez. 2 correntinhas, volta e trabalha. Tira 2, volta, tira 2, ficando com as 3, tira tudo de uma vez. 2 correntinhas, laçada na agulha, volta, tira 2, laçada na agulha, volta, tira 2. Ficando com as 3 alcinhas, tira tudo de uma vez, ó. Vai ficando assim. E seguir essa dinâmica, trabalhando 2 correntinhas, e em todos os pontinhos V's, trabalhar os 3 pontos altos com o fechamento da maneira como orientei vocês. Vamos fazer assim, até o final da nossa carreira, lembrando que, quando chegarmos ao final da nossa carreira, vamos trabalhar apenas com uma correntinha de separação e trabalhar os nossos 3 pontos altos da bordinha. Lembrando de pegar o último ponto alto sempre na cabecinha do ponto alto. Trabalhados os nossos motivos como orientei vocês, já iniciei aqui com o meu bloquinho de 3 pontos altos para formar a bordinha. Vamos fazer uma correntinha de separação e agora, em todos os intervalos de correntinhas, estaremos trabalhando um ponto alto. Então, um ponto alto, uma correntinha de separação, próximo intervalinho, um ponto alto. Uma correntinha de separação, nesse intervalo de correntinhas entre um motivo e outro, um ponto alto. E seguir esta dinâmica trabalhando esta carreira toda em ponto alto com uma correntinha de separação em todos os intervalinhos de correntinhas. Vamos trabalhar desta maneira, lembrando de trabalhar a nossa correntinha, o bloquinho de 3 pontos altos, e eu volto com vocês. Já na próxima carreira, você pode também já estar iniciando os seus 3 pontos altos para formar a bordinha. Vamos agora dar continuidade, já trabalhei aqui os meus 3 pontos altos da bordinha, e nessa carreira nós vamos trabalhar ela toda em pontos altos. Então, aqui, no nosso intervalo de correntinhas, nós vamos trabalhar um ponto alto. E em cima de cada ponto alto da base, vamos trabalhar pontos altos. Vamos agora pegar o nosso marcador. Aqui, ó, para não ter erro, onde temos o nosso primeiro leque, e aqui já é para formar a manga, certo? Neste nosso segundo motivo, nós vamos colocar o marcador, porque vai ter um diferencial aqui em relação aos aumentos e aos pontos altos. Agora, nós vamos contar aqui 2 motivos depois do marcador, e aqui, onde vai ser a nossa manga, né, a emenda da manga, vamos colocar o nosso marcador, certo? Do marcador para cá, nós vamos contar 3 motivos, e vamos colocar o marcador aqui no 4º motivo. Do marcador para cá, nós vamos contar 2 motivos, e aqui nesse 3º motivo,
vamos colocar o nosso marcador e vai sobrar um motivo. Então, eu vou mostrar para vocês novamente para não ficar dúvidas, ó. Temos os nossos 3 pontinhos da base, um motivo. No segundo motivo, colocamos o marcador. Depois do marcador, contamos 2 motivos e colocamos aqui, no terceiro motivo, o marcador. Depois do marcador, contamos 3 motivos e no quarto motivo, ó, colocamos o marcador, tá vendo? Contamos 2, no terceiro, colocamos o nosso marcador, porque aqui vai ter um diferencial. Vamos dar a laçada na agulha, fazer o nosso pontinho alto aqui, antes do espaço onde colocamos o nosso marcador, e aqui, ó, no espaço do marcador, que era aquele nosso ponto V, nós vamos dar a laçada na agulha e trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, dar a laçada na agulha, voltar e trabalhar 2 pontos altos, para formarmos o aumento para a divisão das mangas. E seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto da base, lembrando que no espaço de correntinhas também vamos trabalhar um ponto alto. Vamos seguindo essa dinâmica. Toda vez que chegarmos no marcador, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos para formar o aumento e seguir trabalhando pontos altos. Quando chegarmos no próximo marcador, a mesma dinâmica. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Seguir trabalhando pontos altos e no nosso último marcador, também lembrar de fazer o aumento de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vamos trabalhar assim até o final da carreira e eu volto com vocês. Agora, estaremos trabalhando a nossa carreira de pontos Vs, exatamente como fizemos na nossa segunda carreira. Já iniciei aqui os meus 3 pontos altos para formar a bordinha. Vamos trabalhar uma correntinha de separação, vamos dar a laçada na agulha, pular 2 da base, no terceiro, vamos trabalhar o nosso ponto V. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo pontinho. 2 correntinhas, vamos pular 2 da base, no terceiro, prender com um ponto baixo. 2 correntinhas, pular 2 da base, no nosso próximo pontinho, trabalhar o nosso pontinho V. Agora, nós vamos ficar nesta carreira com 2 pontinhos Vs para a parte da frente. Vamos trabalhar 2 correntinhas, vamos prender neste pontinho antes do ponto do espacinho. Vamos trabalhar 2 correntinhas e agora, dentro do espacinho, vamos trabalhar o nosso ponto V. Trabalhado o nosso ponto V, 2 correntinhas, no nosso primeiro pontinho, trabalhar um ponto baixo. Vamos trabalhar 2 correntinhas, dar a laçada na agulha, pular 2 da base e trabalhar o nosso ponto V. Finalizado o nosso ponto V, 2 correntinhas, pula 2 da base e prende com um ponto baixo. 2 correntinhas, pula 2 da base e trabalha o ponto V. Finalizado o nosso ponto V, vamos fazer 2 correntinhas, vamos prender aqui no primeiro pontinho, antes do intervalinho, com ponto baixo, 2 correntinhas e seguir a dinâmica trabalhando o nosso ponto V dentro do intervalo de correntinhas, 2 correntinhas, prender no pontinho alto e continuar trabalhando sempre as 2 correntinhas, pulando 2, prendendo 2 correntinhas, trabalhando o ponto V, seguindo a mesma dinâmica que fizemos aqui na segunda carreira dos nossos pontinhos Vs. Não tem segredo, é só trabalhar desta maneira até chegar ao final da nossa carreira. A nossa próxima carreira será exatamente igual a esta carreira dos pontinhos altos sem fechar. Então,
Como são carreiras de repetição, para o nosso vídeo não ficar muito longo, vocês estarão repetindo essa mesma dinâmica em todos os pontinhos Vs, trabalhando esses 3 pontinhos altos sem fechar. A próxima carreira vai ser a nossa carreira de ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Finalizada a carreira de ponto alto, nós vamos repetir a carreira de pontos altos. Lembrando de que quando chegamos aqui, ó, nessa divisão do marcador, nós vamos estar trabalhando os 2 pontos altos, as 2 correntinhas, os 2 pontos altos, para formarmos o aumento, igual fizemos nesta carreira. Seguir essa dinâmica e quando ficarmos com 3 carreiras com este motivo dos pontos altos sem fechar, vamos estar fazendo a emenda das mangas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, para que o nosso vídeo não fique muito longo, pois a dinâmica será sempre a mesma. Nós trabalhamos essa carreira toda em pontos altos, fizemos os nossos pontos Vs, trabalhamos a carreira com os pontinhos altos sem fechar, trabalhamos a carreira de ponto alto separado por uma correntinha, trabalhamos a carreira com os nossos pontos altos, depois voltamos a repetir a carreira de ponto V. Próxima carreira será a carreira de pontinhos altos sem fechar. Próxima carreira, a carreira de pontos altos separados por uma correntinha. Próxima carreira, a carreira toda em ponto alto. Mais uma carreira de ponto V e mais uma carreira dos pontinhos altos sem fechar. Pois nessa carreira de pontos altos separados por uma correntinha, é a carreira onde iremos fazer a emenda da manga. Então, recapitulando, nós vamos fazer 1, 2, 3 carreiras de pontos altos, toda em pontos altos. Vamos fazer 3 carreiras de lequinhos. Vamos fazer 3 carreiras com esse motivo dos pontos altos sem fechar. E é nela que nós vamos parar para estarmos fazendo novamente a divisão e a emenda para as mangas, ok? Trabalhadas as nossas carreiras conforme orientação, ficamos aqui com um total de 25 motivos para darmos início à nossa divisão de pontos, ok? Então, nós temos aqui o nosso bloquinho de 3, vamos contar 3 motivos, e aqui, ó, no nosso 4º motivo, nós já vamos estar colocando o nosso marcador. Para colocar o nosso marcador, nós vamos entrar aqui, ó, no primeiro espacinho do 4º motivo, e vamos colocar o marcador. Vamos dar sequência contando agora. Sem ser esse motivo onde colocamos o marcador, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E no nosso 6º motivo, nós vamos colocar o marcador. Só que não no primeiro espacinho, e sim no 2º espacinho. Então, ó, vai ficando assim, ó. 3 motivos, o marcador, nesse motivo central aqui, no primeiro espacinho. Depois, sem contar este do marcador, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No 6º motivo, que é esse motivo central, nós vamos colocar o marcador, só que no 2º espacinho. E vamos continuar a divisão para o outro lado da manga. Sem contar este do marcador, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º motivo, nós vamos entrar e colocar o nosso marcador aqui, ó, no primeiro espacinho. E dar sequência. Sem contar este do marcador, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E no 6º motivo, vamos colocar o nosso marcador. Então, no 2º espaço do motivo. E vão sobrar exatamente 3 motivos.
Com a nossa peça já dividida, vamos agora dobrar assim, ó, ficando assim. Vamos virar o nosso trabalho com a parte dos motivos para cima e vamos encontrar aqui, ó, os nossos marcadores, assim, tá? Vamos lá. Vamos dar continuidade da seguinte maneira. Vamos virar a nossa peça para o lado do avesso. Vamos entrar no primeiro pontinho e seguir trabalhando os nossos 3 pontos altos da bordinha. Vamos fazer uma correntinha. Vamos dar a laçada na agulha e agora, aqui no nosso primeiro espacinho, trabalhar o nosso ponto alto. Uma correntinha, no nosso espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. E dar sequência trabalhando pontos altos, sempre nos intervalos de correntinhas, até chegarmos aqui onde temos o nosso marcador. Estamos chegando aqui onde temos o nosso marcador, vamos fazer o nosso ponto alto aqui. E agora, nós não vamos fazer correntinha de separação para não ficar aquele espaço muito aberto embaixo do bracinho. Vamos já dar a laçada na agulha e aqui, ó, onde temos o nosso outro marcador, ó, a gente dá uma viradinha e faz o nosso ponto alto. Perceba que já ficou emendado, tá vendo? Então, a gente não vai colocar correntinha para não ficar muito aberto aqui embaixo do bracinho. E seguir a mesma dinâmica, trabalhando uma correntinha e em todos os nossos intervalinhos, trabalhar o nosso ponto alto. Vamos trabalhar assim até chegarmos no nosso outro marcador. Chegamos aqui onde temos o nosso marcador, dar a laçada na agulha, trabalhar o nosso ponto alto. E agora, sem correntinha de separação, nós vamos estar indo direto para o outro marcador, dando a laçada na agulha e aonde temos o nosso marcador, trabalhar o nosso ponto alto para fecharmos a manguinha para o outro bracinho, ó, tá vendo? Então, vai ficando assim, depois a gente tira o marcador. Seguir a mesma dinâmica, trabalhando uma correntinha e os nossos pontos altos em cada espacinho. Perceba que aqui na emenda nós não colocamos a correntinha. E lembrar de trabalhar os nossos 3 pontos altos do bloquinho para formarmos a nossa bordinha. Chegamos aqui, fizemos a nossa correntinha e agora é só seguir trabalhando os 3 pontos altos da nossa bordinha. Prontinho. Agora, vamos dar continuidade, vamos virar, né, a nossa peça, porque nós trabalhamos essa carreira do lado do avesso, ó. Tá vendo, ó? Ficando assim o nosso trabalho. Já pelo lado do direito, nós vamos dar continuidade, trabalhando a nossa carreira toda em pontos altos. Então, vamos iniciar aqui o nosso primeiro ponto alto, da maneira que sempre oriento vocês. Trabalhados os 3 pontos altos do bloquinho, seguir sempre a dinâmica, no intervalo de correntinhas, trabalhar ponto alto e trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. Vamos seguir essa dinâmica até chegarmos aqui, onde temos o nosso marcador da emenda das manguinhas. Chegamos aqui onde tínhamos nosso marcador, já trabalhei o ponto alto, um para cada ponto de base e também no espaço de correntinhas. E agora, nós vamos dar a laçada na agulha e já vamos direto para o primeiro ponto alto do outro lado, ok? E seguir sempre trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, um ponto alto para cada intervalo de correntinhas, ó. Então, já vai ficando assim, ó, com a nossa peça bem fechadinha. Vamos trabalhar desta maneira até chegarmos ao final da nossa carreira. Lembrando que quando fizermos este ponto alto aqui próximo ao marcador, já vamos direto para o próximo ponto alto, onde temos o nosso outro marcador, ok? E trabalhando o ponto alto para cada ponto de base,
também no espaço de correntinhas e lembrar de trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da bordinha. Já finalizamos a nossa pala, já podemos estar tirando os nossos marcadores. Olha, gente, como fica perfeita. Aqui nós estaremos confeccionando a manguinha. Lembrando que a nossa pala, ela pode ser utilizada para fazer várias peças. Casaquinhos, coletes, vestidinhos, que você pode estar prendendo os botões e usando essa parte dos botões para o lado das costas. Vou aproveitar também para fazer o arremate da maneira que sempre faço, ó. Vamos estar passando o nosso fiozinho para o lado do avesso. Vamos pegar aqui em uma das alcinhas pelo lado do avesso, passar o fio. Vamos pegar qualquer outra alcinha aqui do lado do avesso, dividir o nosso fiozinho ao meio, pescar uma perninha do fio e eu gosto de dar 3 nozinhos. O primeiro mais frouxo, o segundo nozinho mais apertado e o terceiro nozinho mais apertadinho. Vamos estar cortando rente ao nozinho e aplicar uma gotinha da nossa colinha de silicone. Então, eu faço os arremates dessa maneira, tá? Mas você pode estar fazendo aí da maneira que achar melhor ou que esteja acostumada. Gente, olha que linda que ficou a nossa pala em crochê com esses pontinhos trabalhados. Vou aproveitar também para deixar a videoaula desta outra pala em crochê para bebês, logo aqui acima nos cards e também aqui abaixo na descrição, só clicar nos 3 pontinhos na palavrinha mais. E se você chegou até aqui, deixe aí um comentário, pois o seu comentário é muito importante para o engajamento do nosso canal. Trabalhada a nossa pala, vamos dar início ao corpo da nossa peça. Vamos voltar aqui no mesmo pontinho. Vamos fazer o nosso ponto baixo. Vamos subir aqui um total de 3 correntinhas. Trabalhadas as nossas 3 correntinhas, vamos estar pulando 2 pontinhos da base, sem ser esse onde subimos as correntinhas. E no nosso próximo ponto alto, vamos prender com um ponto baixo, formando aqui a nossa primeira alcinha. Seguir trabalhando 3 correntinhas, pulando 2 pontos da base no nosso terceiro pontinho, prender com ponto baixo. Vamos repetir esta dinâmica das 3 correntinhas, sempre pulando 2 da base e no terceiro pontinho, prender com ponto baixo, até chegarmos ao final da nossa carreira. Nós sempre estaremos trabalhando as carreiras de alcinha pelo lado do avesso. Este é um pulo do gato para que o nosso trabalho fique perfeito, pois na próxima carreira estaremos trabalhando com pontos altos e aí é importante que fique sempre pelo lado do direito da peça. Vamos agora dar sequência pelo lado do direito da peça, vamos voltar aqui no mesmo pontinho, vamos trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, que fará a vez do nosso primeiro ponto alto. Vamos dar a laçada na agulha e dentro da nossa alcinha de correntinhas, vamos trabalhar um total de 3 pontos altos. Trabalhado o nosso bloquinho de 3 pontos altos, vamos fazer uma correntinha de separação, laçada na agulha e na nossa alcinha de correntinhas, trabalhar o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Repetir essa dinâmica sempre com uma correntinha de separação e dentro da alcinha de correntinha, trabalhar o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Vai ficando assim, ó. Nós vamos trabalhar desta maneira até chegarmos aqui ao final da nossa carreira, fazer o nosso bloquinho de 3 pontos altos e eu volto com vocês para estarmos fazendo a finalização da nossa carreira.
Trabalhado o meu último bloquinho, nós não vamos fazer correntinha de separação, ó, nem quando começamos o nosso primeiro bloquinho e nem no último. Então, sem correntinha de separação, laçada na agulha, vamos entrar na cabecinha do ponto alto e trabalhar um ponto alto. Todo início de carreira e término será assim. Trabalhado o nosso ponto alto, vamos virar o nosso trabalho, trabalhar um ponto baixo bem na cabecinha do ponto alto da carreira anterior e seguir trabalhando 3 correntinhas e em todo intervalo de correntinha prender com ponto baixo. Então, seguir essa dinâmica, 3 correntinhas, prender com ponto baixo no intervalo de correntinha entre um bloquinho e outro. Estamos fazendo aqui, pelo lado do avesso, como orientei vocês, a nossa carreira de alcinhas. Vamos seguir essa dinâmica, trabalhando as nossas alcinhas de 3 correntinhas, presa no intervalo de correntinhas, até chegarmos aqui ao final da nossa carreira. Chegamos ao final da nossa carreira, trabalhei as 3 correntinhas e aqui, na cabecinha do ponto alto inicial, vamos prender com um ponto baixo. Vamos virar a nossa peça, pois agora estaremos trabalhando pelo lado do direito, voltar no mesmo pontinho, trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, que fará a vez do nosso primeiro ponto alto. Sem correntinha de separação, dar a laçada na agulha e trabalhar o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Todo fechamento e início de carreira será desta maneira. Agora sim, trabalhar uma correntinha de separação e seguir trabalhando os nossos bloquinhos de 3 pontos altos com uma correntinha de separação até chegarmos ao final da nossa carreira. Lembrando que quando formos fazer o nosso último bloquinho, nós vamos estar fazendo os 3 pontos altos dentro da alcinha e sem correntinha de separação, fazer um ponto alto na cabecinha do ponto alto da carreira anterior. Todo início de carreira e término será exatamente assim. Um ponto alto sem correntinha. Os bloquinhos, o último bloquinho e sem correntinha fazer o nosso último ponto alto. Agora, meus amores, serão carreiras de repetição. Nós vamos trabalhar desta maneira até ficarmos com um total de 8 bloquinhos, ok? Então, nós vamos fazendo alternado. Pelo lado do avesso, as carreiras de alcinha e pelo lado do direito, a carreira de bloquinho. E nós vamos fazer essa contagem até ficarmos com 8 carreiras de bloquinhos. Então, vamos contar pelos bloquinhos. Já estamos iniciando aqui a nossa segunda carreira de bloquinhos. Para ficar mais fácil, ó, nós vamos contar por bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de bloquinho. Pois a nossa última carreira, eu volto com vocês para estarmos fazendo o nosso pulo do gato para que a nossa peça fique perfeita. Também estarei deixando logo aqui ao lado a tabela de medidas para que você também possa estar confeccionando o corpo da nossa peça para outros tamanhos. Trabalhadas as carreiras conforme orientação, trabalhei também no avesso da nossa peça a nossa carreira de alcinhas e agora vamos estar trabalhando a nossa última carreira, formando uma barrinha perfeita com o nosso famoso pulo do gato. Vamos então iniciar com o nosso ponto baixo, uma correntinha, formando o nosso ponto alto, como estávamos fazendo em todas as carreiras anteriores, dar a laçada na agulha e trabalhar o nosso bloquinho de 3 pontos altos dentro da nossa alcinha. E agora, com o nosso pulo do gato, nós não vamos fazer correntinha de separação. Com isso, a nossa peça vai ficar bem ajustada, já formando uma barrinha. Vamos já dar a laçada na agulha, entrar na nossa próxima alcinha e trabalhar o nosso bloquinho de 3 pontos altos, repetindo esta dinâmica, sempre trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos em todas as alcinhas, sem correntinha de separação. Lembrar de quando chegarmos aqui
na nossa última alcinha, também trabalhar o nosso bloquinho de 3 pontos altos e já trabalhar o ponto alto pegando na cabecinha do ponto. E eu volto com vocês para estarmos fazendo um acabamento nas nossas laterais e darmos início à nossa manga. Chegamos ao final da nossa carreira. Olha só, gente, como fica perfeita a nossa barrinha. Agora estaremos trabalhando uma correntinha e em todos os nossos pontos altos da lateral, vamos trabalhar 2 pontos baixos. Sempre aqui, ó, no ponto alto deitado. Introduzir a agulha e seguir trabalhando 2 pontos baixos para cada ponto alto da lateral. Vamos trabalhar nesta dinâmica até chegarmos aqui no nosso último ponto alto. Esta carreira em pontos baixos, ela dá toda uma estrutura para a nossa peça. Chegamos ao final da nossa carreira, vamos entrar aqui, ó, bem na cabecinha do ponto alto, trabalhar um ponto baixo, uma correntinha e seguir trabalhando pontos baixos para cada ponto alto da nossa carreira. Sempre seguir essa dinâmica. Quando chegarmos aqui ao final da carreira, vamos trabalhar uma correntinha e seguir trabalhando na mesma dinâmica, 2 pontos baixos para cada ponto alto da lateral, fazer o ponto baixíssimo e arrematar a nossa peça da maneira que sempre oriento vocês para darmos início às mangas. Vamos dar início à nossa manga, vamos iniciar aqui com o nosso nó corrediço, uma correntinha para prender. Vamos entrar aqui bem na emenda da nossa manguinha, prender com um ponto baixo, uma correntinha, que fará a vez do nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer mais uma correntinha, que será a nossa correntinha de separação. E aqui, no nosso primeiro intervalinho, vamos entrar e trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, próximo intervalinho, um ponto alto. Uma correntinha, laçada na agulha, próximo intervalinho, um ponto alto. Vamos seguir essa dinâmica trabalhando um ponto alto com uma correntinha de separação em todos os nossos intervalos de correntinhas. Vamos trabalhar assim até chegarmos ao final da nossa carreira. Chegamos ao final da nossa carreira, vamos fazer uma correntinha de separação, vamos entrar aqui na correntinha do ponto alto inicial, trabalhar um ponto baixíssimo. Vamos voltar no mesmo pontinho, pescar o fio, ficar com 2 alcinhas, trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, que fará a vez do nosso primeiro ponto alto. Vamos dar a laçada na agulha e em todos os nossos intervalos de correntinha, trabalhar um ponto alto. Em cada ponto alto da carreira anterior, trabalhar um ponto alto. Nesta carreira, estaremos trabalhando pontos altos, sempre no ponto alto e no intervalo de correntinhas da nossa carreira anterior. Vamos trabalhar desta maneira até chegarmos ao final da nossa carreira. Chegamos ao final da nossa carreira, vamos entrar aqui na correntinha do ponto alto inicial, trabalhar um ponto baixíssimo, voltar no mesmo pontinho, trabalhar um ponto baixo. E vamos trabalhar 3 correntinhas para formarmos as nossas alcinhas. Trabalhadas as nossas 3 correntinhas, vamos estar pulando 3 pontos altos. No 4º ponto, vamos entrar e trabalhar um ponto baixo. E seguir essa dinâmica, trabalhar as 3 correntinhas, pular 3 da base, prender com um ponto baixo no 4º ponto, para ficarmos com um total de 10 alcinhas. Caso a sua pontuação não dê certo, não tem problema. Você pode estar fazendo adaptação, pulando mais ou menos ponto. O importante é ficarmos com um total de 10 alcinhas para a nossa manga ficar bem ajustadinha. Chegamos ao final da nossa carreira, vamos entrar aqui no pontinho baixo onde iniciamos, vamos prender com um ponto baixíssimo. Vamos entrar aqui na nossa alcinha, trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, que fará a vez do nosso primeiro ponto alto. Laçada na agulha e seguir trabalhando mais 2 pontos altos, formando aqui o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, na próxima alcinha, dar continuidade trabalhando os nossos 3 pontos altos. E vamos seguir trabalhando o nosso ponto fantasia, exatamente como fizemos
no corpo do nosso trabalho até ficarmos com um total de 7 bloquinhos. E o nosso último bloquinho, ele será exatamente como fizemos aqui na barra, sem a correntinha de separação, para ficarmos com uma barra bem ajustadinha. E eu volto com vocês para darmos continuidade. Depois é só confeccionar o outro lado da manguinha, exatamente como orientei. E para os demais tamanhos, estarei deixando aqui ao lado a tabela para que você possa confeccionar a sua manguinha. Com a nossa peça já finalizada, ó, apliquei os botõezinhos e também a minha etiqueta para estarmos valorizando cada vez mais a nossa peça e, é claro, já fazendo a nossa propaganda. Vou aproveitar para passar o desorizador, pois essa prática é importante para venda ou para presentear. O aroma agradável ao receber a peça cria uma experiência sensorial positiva, valorizando o trabalho artesanal e ajuda na fidelização dos nossos clientes. Vamos então fazer o nosso marketing olfativo, pois o encantamento no recebimento de um produto cheiroso demonstra cuidado, capricho e profissionalismo. Ao abrir a embalagem, o cheiro agrada os sentidos, transformando o ato de abrir num momento especial e único, além de manter a sua peça com cheiro de limpa, fresca por mais tempo, evitando o cheiro de guardado. E eu tenho aqui no canal a videoaula deste cheirinho. Só clicar logo aí acima nos cards e também aqui abaixo na descrição, nos 3 pontinhos, na palavrinha mais, que você terá acesso a este tutorial. E a nossa peça já ficou pronta. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. E se você está gostando aqui dos meus conteúdos e ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo todas as novidades aqui do canal. Não deixe de ver a tela final, onde trago sugestões de vídeos. Só clicar aí nas imagens que estão aparecendo, que você será direcionado para o vídeo ou playlist desejada. E até o próximo vídeo. Tchau!